Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, bem-vindos aqui à minha bagunça. Meu nome é Felipe. Vídeo de hoje, gente, a gente vai falar sobre o capítulo 13 da Era dos Extremos, capítulo com o título de O Socialismo Real. O que que acontece? Depois da Revolução Russa e das guerras que vieram logo em seguida, a Rússia ela virou a União Soviética, né? Tentou construir uma sociedade socialista. Nos anos seguintes, o país assim, ele passou por uma industrialização forçada, né? E uma agricultura coletiva que, ao invés de resolver muitos problemas, acabou causando assim fome e sofrimento, apesar, né, da União Soviética ter se tornado uma potência. O regime ele também era bastante autoritário, né? O terror político fez várias vítimas. E mesmo com o crescimento econômico, o sistema assim, ele ainda era muito engessado e entupido, né, cheio de problemas. E é sobre esses assuntos que eu vou tratar hoje aqui com vocês. A dinâmica aqui é muito simples, o conteúdo vai ficar na tela e eu vou trabalhar em cima desse conteúdo com vocês. Te convido a ficar até o final, se por acaso o conteúdo te interessar, pô, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações. Toda semana eu tô postando resumo aqui de 1 a 3 vídeos na semana. Pode ser útil para você poder estudar. Se você quiser dar uma olhada nas obras anteriores dessa coleção do Hobsbawm, tem playlists aqui no canal que estão divididinhas por capítulos e partes. Beleza? Bom, apresentações feitas, pessoal. Deixa eu começar aqui para a gente poder adiantar o máximo possível. O que acontece? Depois da Guerra Civil na Rússia, ali no início de 1920, o que sobrou do antigo Império Czarista virou um país basicamente multiétnico sob o controle dos bolcheviques. Eles estavam, assim, focados em espalhar o socialismo pelo mundo. Enquanto outros impérios, como por exemplo o Império Otomano e também o Império dos Habsburgos, eles acabaram depois da Primeira Guerra. E a Rússia conseguiu, sim, se manter unida, mesmo que tivesse pobre e atrasada. Essa sobrevivência da Rússia como uma nação única estava muito ligada à Revolução de Outubro, né, que criou um novo governo que se dizia contrário ao capitalismo. Depois da Segunda Guerra Mundial, gente, a região socialista cresceu bastante. Países da Europa Oriental, tem uns exemplos aqui, a Polônia, Tchecoslováquia e também a Hungria, passaram a fazer parte do bloco socialista. E a União Soviética recuperou áreas que tinha perdido desde a Revolução de 1917, né? Além disso, eles também começaram a ter mais poder na China e na Indochina. Por volta ali de 1950, o socialismo assim, ele já estava bem estabelecido e representava cerca assim, de 1/3, gente, da população do mundo. Mas se a gente olhar para os países socialistas, né, sem contar a China e a União Soviética, eles não eram assim tão populosos, né? Então, embora o socialismo ele tivesse crescendo, a maioria das pessoas que viviam nesses países, assim, não era muito grande, né, em volume comparado ao resto do mundo. Durante a época que existiu a região socialista, era meio que assim, vou fazer aqui um comparativo, uma ilha tentando ser autossuficiente e não se misturando com a economia capitalista. Eles tinham um sistema político com um partido único, que controlava tudo, né, e uma economia planejada pelo próprio governo. Isso funcionou por um tempo legal, só que acabou desmoronando nos anos 80, gente. A Guerra Fria piorou ainda as coisas porque deixou os dois lados sem se comunicar. Embora, assim, teoricamente pudesse ter rolado uma interação mais próxima e tudo mais com a economia global, a verdade é que esse socialismo de verdade, o socialismo truzão, acabou sendo um sistema bastante isolado, tanto com suas próprias regras, quanto com suas próprias dinâmicas. Os líderes da União Soviética, que eram o partido bolchevique, eles enfrentaram um desafio que eles não esperavam. Eles precisavam, assim, criar uma economia socialista em que o país que estava bem atrás em termos de desenvolvimento prosperasse.
No começo eles achavam que a Revolução Russa ia inspirar revoluções em países mais industrializados. Mas depois que os bolcheviques tomaram o poder, em 1917, eles perceberam assim que a Rússia seria a única a passar por isso durante um bom tempo. O Lenin achava que Moscou seria assim somente um ponto de partida e que a revolução ela ia se espalhar até a Alemanha. Só que na real, os bolcheviques eles tiveram que focar primeiro em modernizar a economia e a sociedade da Rússia rapidamente. E eles quiseram mudar a economia da União Soviética de um jeito bem interessante, gente. Se liga, eles começaram um programa que não só tentava acabar com a ignorância e também com todas as superstições da população, mas além disso acelerava a revolução industrial. Isso chamou a atenção de muitos países que estavam em desenvolvimento, né, que viam o socialismo como uma boa alternativa ao imperialismo e também a falta de crescimento econômico. Essas ideias deles, de um planejamento estatal centralizado, né, e do desenvolvimento industrial rápido, parecia ser uma solução boa para as nações que não tinham capital privado, né, ou indústrias mais fortes. Durante ali as décadas de 1920 e 1930, a economia soviética cresceu mais rápido do que muitos outros países, gente. E isso deixou, sim, os líderes soviéticos bastante empolgados, né? E também alguns observadores do Ocidente. Todo mundo ficou muito otimista. Eles estavam mostrando, assim, que era realmente possível ter um crescimento econômico acelerado, mesmo fora de todas aquelas tradições e regras capitalistas. Depois da Revolução Russa e também da Guerra Civil, a Rússia estava numa situação econômica bastante complicada, gente. Para resolver isso, né, ali em 1921, o governo bolchevique criou a nova política econômica, guarda a sigla, a NEP, N-E-P, nova política econômica. Essa política, ela foi assim, como uma espécie de pausa, entre aspas, no comunismo radical. E trouxe de volta algumas práticas de mercado. A ideia, gente, era fazer assim, uma transição do comunismo de guerra, que era assim, super rigoroso, centralizadão, para um modelo que misturasse o comunismo com um pouco de capitalismo. Ou seja, ficou definido como um capitalismo de Estado, pessoal. Dentro do Partido Bolchevique, tinha uma discussão grande sobre como e quão rápido iria se conseguir industrializar o país. Alguns líderes, né, como por exemplo Stalin, eles queriam que a industrialização acontecesse rapidamente, enquanto outros, né, como o Bukharin, eu acredito que a pronúncia seja Bukharin, eles acreditavam que era melhor ir mais devagar, ir gradualmente. A real é que, assim, mesmo sendo o governo reconhecido, o Partido Bolchevique ele não era exatamente a melhor administração possível para esse governo. Eles estavam, assim, muito enraizados no antigo estilo agrário da Rússia e a burocracia era realmente bastante diferente. Então, a NEP, acabei de falar da NEP, foi uma maneira, né, um jeito de tentar recuperar a economia e levar o país para um futuro mais industrializado. Durante a NEP, a nova política econômica, guarda isso, gente, é importante. NEP, nova política econômica. O governo soviético, ele também enfrentava problemas. Os problemas não foram simplesmente resolvidos, né? Mesmo conseguindo fazer a economia crescer, né, depois da bagunça ali de 1920, em 1926 a produção industrial ela já tinha voltado ao que era antes da Primeira Guerra. Mas a maioria da população, cerca de 82%, gente, ainda vivia no campo e trabalhava na agricultura. E isso é um número surreal. 82% da população da União Soviética vivia no campo. A relação entre o que os camponeses podiam vender e o que as pessoas fora do campo queriam comprar nas cidades era muito importante para o futuro econômico da União Soviética, né?
como a Revolução tinha assim, confiscado muitas propriedades e também muitos investimentos, isso dificultava a entrada de dinheiro, né, e também de recursos para poder fazer a economia crescer de forma mais rápida. A NEP, gente, mesmo com algumas mudanças, né, ela só permitia uma industrialização limitada, pessoal. E isso levou a um problema conhecido como a crise da tesoura. Dá uma olhada mais a fundo sobre o que foi a crise da tesoura, pessoal. Esse problema, sim, ele aconteceu porque, com a falta de produtos nas cidades, os camponeses eles ficavam bastante desanimados. Eles não queriam vender alimentos que eles já tinham o quê? Em excesso. Aí o Stalin veio com uma alternativa um pouco diferente da NEP, que era uma industrialização forçada, que basicamente não se preocupava com o que as pessoas realmente precisavam ou o que elas queriam. O governo, assim, controlava tudo de maneira bem centralizadora, né? Como se fosse, assim, basicamente uma operação militar, ao invés de seguir as regras, né, normais de uma economia. Eles tinham, assim, metas de produção urgente, né? E isso fez com que eles usassem métodos muito severos e também criassem uma burocracia gigantesca em cima dessas regras. Essa abordagem, gente, permitiu que a União Soviética ela se industrializasse rapidamente ali nos anos de 1930 e ganhou apoio popular porque as pessoas estavam dispostas a se sacrificar, gente. Isso aí é uma informação muito importante. Só que ao mesmo tempo, esse modelo, assim, ele trouxe muitos problemas para a sociedade. Principalmente para quem? Para os camponeses, né? Que eles acabaram sendo cada vez mais oprimidos e também explorados. Nunca, absolutamente nunca, isso muda. Durante o governo do Stalin, né, a gente sabe que a União Soviética passou por essa grande industrialização, né? E se tornou forte o suficiente para entrar até na Segunda Guerra. Só que a agricultura, acabei de falar, ela teve assim, um resultado péssimo. A coletivização forçada, né? O que rola? Quando um governo assim pegou terras dos camponeses, criou fazendas coletivas e mandou a galera ir lá produzir sem se importar com as normas dos próprios camponeses, né? Isso fez a produção de alimentos cair pra caramba, gente. Levou a uma grande fome entre 1932 e 1933, né? E mesmo depois a recuperação foi lenta, né? Embora, assim, depois da guerra as coisas parecessem mais promissoras, a agricultura soviética, gente, ela não se tornou, assim, um grande exportador de alimentos. Ela passou a depender cada vez mais dos outros países para quê? Para conseguir comida. Ao tentar mudar de uma agricultura ineficiente, de pequenos camponeses, para uma agricultura coletiva, o governo simplesmente acabou criando outra forma de ineficiência. Isso custou bastante caros em termos sociais e econômicos e também não resolveu os problemas que a União Soviética já tinha com a agricultura. A história da política agrária na União Soviética, assim, ela se mostrou um grande fracasso, né? Isso estava mais ligado às condições políticas e sociais da época do que ao próprio planejamento dos bolcheviques. Enquanto, assim, a ideia de cooperar, né, de coletivizar a agricultura funcionou, por exemplo, os kibbutz em Israel, na União Soviética simplesmente não deu certo, gente. As políticas lá geraram muita, mas muita ineficiência. O problema maior foi a burocracia, que cresceu muito sobre o governo do Stalin, né? O governo centralizado, ele ficou assim tão grande que tinha mais burocratas do que trabalhadores de verdade. Isso fez com que, assim, a burocracia ele se tornasse ainda mais necessária, enquanto a flexibilidade da administração diminuía pra caramba. O que, assim, não funcionou. Definitivamente não funcionou. E uma grande desvantagem do sistema soviético era justamente a sua rigidez, gente. Isso dificultava pra caramba inovações e as mudanças que eram necessárias na produção. O governo focava muito em fabricar máquinas e equipamentos. Só que ele estava se esquecendo dos produtos que as pessoas realmente precisavam, né? Pô, coisa básica, roupa, alimento, né? E mesmo com um crescimento econômico impressionante ali entre 1913 e 1986,
onde a União Soviética, a gente se tornou de fato uma potência industrial, a maneira como que as coisas eram feitas limitava o quê? A qualidade e a verdadeira variedade dos produtos que estavam disponíveis no mercado, cara. Fora isso, gente, ainda surgiu uma segunda economia, basicamente um mercado paralelo, né? Como uma resposta direta à ineficiência dos serviços oficiais. A transição política soviética, sim, para uma autocracia sob o comando do Stalin, cara, foi como uma mudança assim drástica, né? De uma parada que era democrática para um governo super controlado. No começo, o Partido Bolchevique, ele estava assim, bastante empolgado com a ideia de mobilizar as pessoas e dar voz a essas pessoas. Só que depois da Revolução de Outubro e da Guerra Civil, a coisa assim virou um governo de partido único, onde não tinha espaço para outras vozes, cara. Para fazer uma revolução industrial acontecer, o Stalin, né, e os seus companheiros, né, eles acabaram controlando tudo mesmo de forma muito autoritária, gente, cortando qualquer possibilidade de democracia dentro do Partido Bolchevique. Eles queriam, assim, que todo mundo pensasse igual. Então, assim, centralizaram o poder, colocaram tudo nas mãos de alguns líderes, né? Isso acabou afastando as próprias pessoas, né, das ideias originais do Marx e do Engels, né? Criou uma situação onde o partido mandava e desmandava em tudo. E a vida das pessoas, assim, tinha que se encaixar nos planos que o partido estabelecia. O socialismo marxista, para quem acreditava nele, era uma parada quase que religiosa. Então, quando esse pensamento virou um movimento de massa, as suas ideias elas foram simplificadas em algo que todo mundo podia entender. Meio que como se tivessem feito um manual de regras, né? Isso acabou ajudando a criar, gente, uma identidade em grupo, onde as pessoas começavam a venerar os seus líderes. Guarda essa informação. Mas, mesmo assim, tinha rivalidades entre os partidos da própria esquerda, né? O que moderava, de certa forma, essa adoração. Um exemplo disso citado foi o mausoléu do Lenin, que foi construído para poder misturar tradições cristãs e dar uma aparência assim, de legitimidade ao governo soviético, né? Mesmo que assim, não tivesse uma tradição revolucionária russa que justificasse tudo isso. Ok. O Lenin, que era assim bem prático, ele usou a ortodoxia e a intolerância para poder garantir que o partido funcionasse bem, pois ele tinha um certo receio que qualquer debate interno atrapalhasse os objetivos reais do grupo. O Stalin, que se tornou líder depois da morte do Lenin, gente, ele usou assim o poder que ele tinha de maneira muito manipuladora para poder transformar os governos comunistas em regimes super controlados, né? Super autoritários. Ele não confiava em ninguém. E ele governava na base do medo, né? Usava o terror para poder garantir que não houvesse oposição. Parecia, tipo assim, muito mal comparando, um novo tipo de czar, né? Querendo sempre provar que o seu governo era legítimo e tudo mais, né? Além de aterrorizar os próprios inimigos, ele também simplificava as ideias comunistas, né? Deixando assim tudo mais fácil de se entender para quem? Para a população, que era grande parte rural, grande parte pouco instruída. Aí vamos lá. O uso do medo, né, não era só para poder manter o poder, mas também porque ele achava que os rivais não eram capazes de entender ou apoiar as suas ideias. Olha só quanto egocentrismo. Então ele eliminava qualquer um que pudesse se opor, se colocar, né, no seu caminho. Cara, isso é muito truculento, muito, mas muito. O Stalin acreditava que só ele sabia o caminho certo. E por isso ele fez assim uma série de expurgos. Ou seja, ele eliminou muita gente da liderança do partido e espalhou sim o medo e a opressão. Esse terror, gente, não era só assim uma questão de os fins justificam os meios, mas sim de uma guerra
contínua, onde não tinha espaço para convivência entre quem perdia e quem ganhava. A parada ficou assim, a esse nível. E essa forma de governar trouxe de volta, assim, práticas muito brutais, cara. Lembrando as violências da guerra, né? E isso representou, assim, um passo grande pra caramba pra trás no progresso da sociedade. Gente, nos países que são constitucionais e democráticos, o poder é dividido em várias forças, né? E isso ajuda a evitar abusos, ao contrário do que acontece nos regimes onde o poder é centrado só em uma pessoa ou em um grupo. Depois que o Stalin morreu, os governantes da União Soviética eles decidiram parar com a repressão intensa, né? Só que os intelectuais e também os dissidentes eles ainda tiveram que analisar o impacto humano desse período do Stalin no poder. A partir ali dos anos 60, a União Soviética, sim, até teve uma taxa, gente, de encarceramento menor que a dos Estados Unidos. Só que ainda era um lugar onde as pessoas, assim, eram bastante maltratadas. Não tinham liberdade de se expressar ou até mesmo de ir e vir, né? Mesmo com algumas melhorias, a vida no regime soviético continuava assim sendo bastante marcada pela falta de liberdade e por um governo bastante autoritário que não garantia justiça para a população. É difícil, gente, calcular o custo humano das décadas sob o regime soviético, porque as informações assim sobre execuções, prisioneiros, né, dos gulags não são muito confiáveis e não mostram toda a tragédia. Algumas estimativas elas falam de milhões de vítimas, né? Só que o número exato ele é incerto por causa dos censos manipulados e também de outros problemas de pesquisa, né, da época. Apesar disso, sim, ficou bastante claro que o impacto geral ele foi não somente enorme, como também vergonhoso. Em 1937, a União Soviética tinha, gente, se liga, cerca de 164 milhões de pessoas. Que também levanta uma questão sobre a expectativa demográfica daquela época. Era muita gente para os métodos de pesquisa e manipulação muito intensos. Então, de fato, não tem como definir certinho os dados, né? Mesmo assim, sendo uma ditadura, por assim dizer, brutal, o sistema soviético ele não pode ser chamado de totalitário no sentido mais rígido da palavra, porque ele não conseguia controlar completamente o jeito que as pessoas pensavam, né? Na real, a maioria da população nem se envolvia tanto com política, né? Muitos nem se interessavam ou sequer entendiam das ideias do marxismo-leninismo que o governo promovia. Curiosamente, gente, o governo assim, ele dava privilégios a intelectuais que não discordavam abertamente, né, do que eles pregavam, o que acabava criando assim um espaço para pensamentos que não eram controlados pelo Estado, né? Depois da época mais dura de repressão, durante os anos 60, 70, né, começou a surgir mais discordância, né? E isso mostrou que a sociedade não era assim tão unida quanto o governo queria ou que parecesse ser. Depois da Segunda Guerra, o comunismo ele se espalhou para vários lugares do mundo, né? Principalmente ali na Europa Oriental, onde os países, né, a Polônia, a Alemanha Oriental, né, também a Romênia, eles adotaram modelos inspirados na União Soviética. Esses governos eles eram assim bem autoritários também, né, com um partido único controlando tudo, uma economia centralizada e uma cultura que assim impunha as suas verdades. Muito importante isso, gente. Nos países ocupados pela União Soviética, a implementação desse modelo ele foi muito rígido, né, com julgamentos, né, também expurgos. Falei disso um pouco antes na União Soviética, rolou também nesses países, né, algo que lembrava realmente, né, os métodos do Stalin. Só que apesar disso, rolou a resistência local, né? Por exemplo, na própria Polônia, na Alemanha Oriental, eles conseguiram assim meio que se esquivar de algumas das piores medidas, né? Já na Tchecoslováquia, gente,
O regime, assim, ele foi super repressivo e até teve uma onda de antissemitismo, galera. Tudo isso, assim, num clima basicamente de paranoia, que só aumentava por causa, né, do quê? Dos próprios métodos que o Stalin usava. Nos países do leste europeu, o comunismo chegou de maneiras diferentes, né? Em alguns lugares ele foi imposto com a força do Exército Vermelho da União Soviética. Polônia, né? O maior exemplo disso, né? Só que em outros, como por exemplo na Iugoslávia, na Albânia, os comunistas eles conseguiram apoio local e começaram a governar com uma certa legitimidade, né? Os comunistas eles ajudaram assim também a reconstruir os países, né? O que trouxe um otimismo temporário. Os países que eu digo, os que foram mais abalados pela Segunda Guerra, né? Especialmente as áreas rurais desses países. As pessoas estavam animadas, né, com a promessa de que a industrialização traria progresso, melhores condições de vida e blá blá blá. Na Bulgária e na Iugoslávia, por exemplo, né, foi onde desses países todos, né, tiveram as economias, né, mais bem visíveis, as melhores, tá? Meio redundante. As melhores melhoras na economia. Por outro lado, gente, nas regiões que eram mais desenvolvidas, que estavam sob ocupação soviética, as coisas eram diferentes, né? Lá, as pessoas sentiam que a União Soviética estava levando muito dos recursos para a própria reconstrução. E isso deixou a situação bastante negativa, né? O maior exemplo disso foi a Alemanha soviética. Depois que o Stalin morreu em 53, o bloco soviético ele começou a desmoronar. Em 1956, Nikita Khrushchev, que era assim um novo líder da União Soviética, ele criticou abertamente o stalinismo, né? E isso levou a mudanças nas políticas comunistas em toda a Europa. Na Polônia, os reformistas eles começaram a ganhar poder e em 1956 teve uma revolta na Hungria. Bom dar uma olhada nisso aí. A União Soviética assim ficou tão preocupada que eles mandaram tropas lá para poder manter o controle, para vocês verem a que nível que a coisa estava chegando. Essa crise na Hungria, ela mostrou assim que a influência soviética tinha sim os seus limites, né? Mesmo assim, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e os aliados, né, eles não interferiram muito nas áreas sob o controle soviético. Eles respeitaram o que se chamava de áreas de influência, gente. Guarda essa informação, muito importante. E isso que ajudou a manter a estabilidade no próprio bloco socialista, exceto em lugares como Cuba, né, que decidiu adotar o socialismo com a ajuda direta da União Soviética e desafiou o equilíbrio global. Tanto na Polônia quanto na Hungria, gente, a política econômica elas estavam muito ligadas, né? E os governos, eles tinham que fazer algumas concessões para poder acalmar os trabalhadores que estavam bastante insatisfeitos. Vamos lá, na Polônia, depois de um protesto grande que aconteceu em Poznan em 1956, o governo ele percebeu que precisava sim mudar algumas coisas. Então eles começaram a desfazer a coletivização da agricultura, né? O que é isso? É uma terra que era controlada pelo governo, que colocava toda uma galera lá e planta. E fazer o quê? Começou a fortalecer os direitos dos trabalhadores, gente. Isso ajudou, gente, a dar força ao Solidariedade. O que era o Solidariedade? Um sindicato que se tornou um símbolo de resistência ao socialismo nos anos 80. Esse grupo, com apoio de intelectuais, ele se levantou contra o governo, especialmente quando eles tentavam controlar os benefícios e aumentar o custo de vida dos trabalhadores. Já na Hungria, sob a liderança do János Kadar, acho que essa é a pronúncia, as coisas assim foram um pouco diferentes, né? Ele fez algumas mudanças que assim abriu a economia e a sociedade. E isso ajudou a poder manter a paz interna até os anos 80, né? Ele tentou atender a algumas demandas que surgiram depois dos protestos de 56, só que sempre dentro do que a União Soviética aceitava. Na Hungria a parada não foi tão radical, apesar de uma abertura parcial do mercado. A Tchecoslováquia teve uma história bem diferente,
quando se trata de lidar com o stalinismo, né? Nos anos 60, o eslovaco Alexander Dubček, ele começou a liderar uma onda de reformas, assim, tentando modernizar a economia e dar mais liberdade para o povo da Tchecoslováquia, né? Isso levou à Primavera de Praga, em 1968, né? Que foi um período onde as pessoas queriam mais abertura política, né? Mesmo que ainda fossem controladas. Dá uma olhada mais a fundo na Primavera de Praga, é importante. Só que a União Soviética ela não gostou nada disso, né? Eles temiam que as ideias da Tchecoslováquia pudessem se espalhar para outros países do leste europeu e causar problemas maiores. Então, o que eles fizeram? Eles enviaram tropas e reprimiram brutalmente esses movimentos, gente, na base da bala. Isso acabou, assim, com a esperança de um socialismo mais democrático lá e também mostrou, né, que o regime comunista estava perdendo a legitimidade, começando a resolver os problemas na base da brutalidade, da força. Desde então, gente, a Tchecoslováquia ela ficou basicamente unida pela força militar soviética. Se não fosse a força militar soviética lá, ia quebrar. Muitos países, gente, que tinham a economia planejada, né, ou seja, onde o governo controlava basicamente tudo, eles começaram a enfrentar sérios problemas, né? Eles tentaram algumas reformas para poder descentralizar um pouco e dar mais liberdade econômica, né? Só que assim, isso não funcionou, gente. Não rolou muito bem. Nos anos 70 ali, 70, 80, as economias socialistas que antes estavam competindo de igual para igual com o Ocidente, elas começaram a desacelerar. E essa diferença ficou muito clara, especialmente na Alemanha, onde o país estava dividido em uma parte socialista e uma parte capitalista. Muro de Berlim. As tentativas assim de reforma, elas não conseguiram fechar a brecha entre esses dois lados, né? E a insatisfação das pessoas com a economia e com a vida social acabou só aumentando. Isso acabou assim enfraquecendo os governos socialistas, levando ao seu colapso total nos anos 90, né? As economias centralmente planejadas, elas não conseguiram acompanhar as mudanças, né? E acabaram perdendo simplesmente a batalha econômica para as economias de mercado. Bom, pessoal, vocês sobreviveram até aqui, gostaram do conteúdo. Peço muitas desculpas a vocês pelas coisas que estão fora do meu controle, né? Principalmente os cachorros do meu vizinho, que são um tormento para quase todo vídeo que eu gravo. Mas tem coisa que é fora do meu controle. Até desculpa pelo desabafo totalmente fora do contexto aqui. É situação muito chata, né? E eu não tenho como fazer nada, infelizmente, né? Vou produzindo material aqui conforme dá para poder fazer, da maneira que dá para poder fazer, né? Que bem ou mal, apesar da maneira simples que o conteúdo é gravado, né? Muito simples, muito basicona, pô, é um conteúdo sério aí, né? Um conteúdo mais profundo que ajuda a galera que tá estudando. Bom, desabafo à parte. Se você sobreviveu até aqui, pô, curtiu o conteúdo, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Sempre tô postando coisa nova aqui. Passa pra frente pra galera que tá estudando, pra galera que precisa reforçar o conhecimento, pessoal que precisa de um conhecimento mais específico. Passa pra frente, é muito bom estudar. Vou ficando por aqui, pessoal. Próximo vídeo, continuamos a Era dos Extremos. Valeu, falou, bons estudos pra vocês. Um abraço.